Nessa noite, a lua redonda estava bem alta e estrelas preenchiam o céu. Entretanto, naquele rio de estrelas, havia 9 luzes coloridas persistindo nele e elas eram especialmente deslumbrantes. Sinais anormais apareceram no céu, o que quer dizer que um corpo divino irá descer no topo da cidade imperial nas 9 províncias. Um velho homem em roupas douradas e com as mãos para trás das costas, estava olhando para o céu. Atrás dele estavam milhares de experts da cidade imperial. Todos eles estavam meio ajoelhados como se estivessem esperando algum comando. BZZ. Repentinamente, as luzes se condensaram e formaram 9 raios coloridos que caíram do rio, de estrelas e dos céus. Naquele instante, a noite negra se tornou dia. Mesmo antes de o raio cair, o chão já estava tremendo, e violentamente tremendo. Mas aqueles 9 raios coloridos, no momento que eles colidiram com a terra, eles não causaram nenhum dano aterrorizante. Melhor, eles desapareceram completamente. Ao mesmo tempo, o mundo estava envelopado pela noite outra vez. O céu originalmente brilhante escureceu um bocado, como se alguma essência importante tivesse sido removida, e o padrão de dias serenos foram restaurados. Os olhos do velho homem estavam brilhando anormalmente e seu corpo excitado estava até tremendo. Ele apontou em direção ao lugar onde o raio tinha caído, nos limites da província Azur. Tragam todas as crianças que nasceram hoje à noite para a cidade imperial. Sim, senhor. A resposta ressoava como um trovão no horizonte. Milhares de experts da cidade imperial se dirigiam em direção à província Azur. Eles juraram procurar pelo corpo divino e entregá-lo para a corte imperial usá-lo. O tempo passou, 5 anos se passaram num piscar de olhos e embora as pessoas ainda se lembrem daquela cena amedrontadora daquele ano, ninguém sabia das ações da corte imperial dentro dos limites da província Azur das 9 províncias. Entre as incontáveis escolas, a Escola Dragão Azur era uma delas. Hoje, uma vez mais, é o recrutamento anual de discípulos da Escola Dragão Azur. Tem um oceano de pessoas fora da escola. Todas as vezes, as pessoas mais ocupadas eram os discípulos externos da corte. Todas as responsabilidades do exame de admissão da escola eram todas jogadas sobre as suas cabeças. Discípulos externos da corte. Eles eram os que faziam as duras e mais ingratas tarefas. Não apenas as suas posições eram as mais baixas na escola, eles até mesmo eram olhados de baixo pelas pessoas de fora da escola. A razão era muito simples: se eles eram discípulos externos da corte, isso significa que suas aptidões são horríveis e em suas vidas inteiras, será muito difícil para eles conseguirem algum grande feito, então naturalmente, eles eram desprezados. Ou, o que há com essa sua atitude? Você sabe quem eu sou? Uma dama que usava roupas deslumbrantes e tinha um garoto com ela que ela apontava e gritava alto com um jovem rapaz. Eu sinto muito. Já esta tarde agora e a escola irá fechar em breve. Por favor, volte amanhã. O rapaz com rosto delicado, jovem e afetuoso, mas entre suas sobrancelhas, ele tinha um toque de espírito heróico. Ele era chamado Shu Feng. Ele tinha 15 anos de idade e ele era um dos milhares de discípulos externos da corte na Escola Dragão Azur. Mesmo sendo um discípulo externo da corte, Shu Feng era diferente de todos os outros. Ele não se sentia inferior aos outros e ele não se degradava. Ele não sentia medo ou assustado enquanto lidava com as pessoas e ele era muito calmo. Volte amanhã. Você pensa que eu sou idiota? Essas são as montanhas. Onde é que vamos dormir? Você deve arrumar uma residência para mim, ou então eu irei procurar seus elders sobrescrito uma para conversar. A dama não escutava e não se importava. Ela até mesmo agarrou nas roupas de Shu Feng. Shu Feng, você encontrou algum problema aí? Mas naquele momento, uma doce voz pôde ser ouvida. Olhando para aquela direção, uma jovem que usava roupa roxa estava caminhando em sua direção. Mesmo que tinha um leve sorriso em sua boca, seus olhos eram ferozes e tensamente olhavam para a dama. Assim que ela viu a jovem dama, a cor do rosto da dama instantaneamente mudou e uma forte expressão de medo apareceu. Isso não foi por mais nada. Isso foi apenas porque a jovem dama que estava vestindo um vestido roxo, tinha uma marca de discípulos internos. A dama disfarçadamente xingou.
Ela originalmente pensou que poderia usar seu status para tornar as coisas difíceis para o jovem rapaz na frente dela. Quem poderia ter imaginado que o comum jovem na frente dela tinha o apoio de um discípulo interno? Os discípulos internos eram uma existência que ela não podia ofender. Não é nada, não é nada, eu estava apenas perguntando algumas coisas para ele. A dama explicou enquanto sorria. A jovem dama olhou para ela e apenas disse uma palavra: saia. Naquele instante, o corpo da dama tremeu e seu rosto já estava feito em cinzas. Mas ela não hesitou nem um pouco. Ela pegou o garoto e saiu rápido, e sob pânico ela até mesmo tropeçou, o que a fez parecer bastante brava. Vendo aquilo, Xu Feng desamparadamente balança sua cabeça e diz educadamente para a jovem dama ao seu lado: muito obrigado, Xu Yui. Não precisa ser tão educado, nós somos uma família, certo? Xu Yui estava um pouco descontente. Ela estava certa. Eles eram realmente uma família. Eles vieram da mesma família, Xu. Xu Yui era prima de Xu Feng, por parte do irmão do pai de Xu Feng, e ela era apenas um ano mais velha que Xu Feng. Entretanto, Xu Yui já passou no exame de discípulo interno da corte há 3 anos e se tornou uma discípula interna. Ela estava agora no 4 graus nível do domínio espiritual. Precisamos seguir as regras da escola. Xu Feng disse com um sorriso brilhante. Olhando Xu Feng se comportando daquela maneira, o coração de Xu Yui doeu. Xu Feng, você não irá participar do exame para discípulo interno este ano? Ou você ainda não alcançou o 3 graus nível do domínio espiritual? Xu Feng não respondeu e um leve sorriso continuou pendurado em seu rosto. Ninguém sabia o que isso significava. Vendo aquilo, Xu Yui tirou uma bolsa de sua cintura e colocou nas mãos de Xu Feng. Refine isso. Talvez isso possa te ajudar a passar para o 3 graus nível. Xu Yui. Isto é muito valioso, eu não posso aceitar. Xu Feng apressadamente devolveu a bolsa para Xu Yui. Erva espiritual santa. Isso era como um milagre para os treinos em artes marciais e era extremamente valiosa. Ela tem infinitos benefícios para aqueles no domínio espiritual. Para aumentar a velocidade em seus treinos, a família Xu fornece uma erva espiritual santa para os membros da família Xu todos os anos. Xu Yui também recebeu uma da família Xu, mas ela não usou e deu para Xu Feng. Isso realmente mexeu com Xu Feng, então ele realmente não poderia aceitar. Quando eu digo que te dei isso, você deveria aceitar. Você é meu irmão mais novo antes de tudo. Xu Yui estava levemente irritada. Oh! Desde quando você é tão generosa para dar erva espiritual santa para as pessoas? Olha, eu sou seu irmão mais novo também, e coincidentemente, eu irei quase avançar para o 4 graus nível do domínio espiritual. O que acha de dar sua erva espiritual santa para mim? Um jovem rapaz por volta da idade de Xu Feng caminhava e ele também estava usando roupas dos discípulos internos da corte. Ele era chamado Xu Zhen e ele era também da família Xu. 5 anos atrás, ele entrou na escola Dragão Azul e ao mesmo tempo em que Xu Feng. Entretanto, ele se tornou um discípulo interno há 2 anos. Xu Zhen, você já avançou para o 3 graus nível do domínio espiritual e com sucesso condensou energia espiritual. Mesmo que você não tenha essa erva espiritual santa, você pode subir de rank rapidamente. Mas Xu Feng não condensou energia espiritual ainda, então essa erva espiritual santa é mais importante para ele. Xu Yui forçadamente colocou a erva espiritual santa nas mãos de Xu Feng. Sim, você está correta, mas infelizmente ele não a quer. Xu Zhen estica suas mãos abertas e sorri. Quem disse que eu não quero? Mas então, Xu Feng levemente sorrindo e desenfreadamente colocou a erva espiritual santa em seu bolso antes de dizer: Xu Yui, eu irei emprestar essa erva espiritual santa. Um dia eu irei te devolver em dobro. Milímetro, ok. Vendo que Xu Feng aceitou, Xu Yui já estava feliz, então ela apenas respondeu ocasionalmente e não se importou mais se Xu Feng iria devolver ou não. Se estava pegando isso, então por que devolver? Dar essa erva espiritual santa para você usar é um grande desperdício. O rosto de Xu Zhen tinha um olhar realmente feio naquele momento. Xu Feng sorriu e ignorou. Ele então disse para Xu Yui: Xu Yui, eu irei participar no exame para discípulo interno esse ano. Você?
Se você passar no exame para discípulo interno, eu irei dar minha erva espiritual santa que me foi fornecida esse ano para você. Shu Zhen olhou para Shu Feng com desdém. Isso é verdade? Shu Feng realmente não acreditava nisso. Shu Yui será a testemunha. Mas e se você não passar? Então a erva espiritual santa que eu ganhar esse ano será a sua. Deixando essa sentença para trás, Shu Feng continuou a fazer o trabalho dos discípulos externos. Shu Zhen, nós somos uma família. Por que você sempre precisa complicar as coisas para o Shu Feng? Shu Yui olhou para Shu Zhen com irritação. Família? Shu Yui, você deveria saber que Shu Feng não é parte da família Shu. Depois de entrar na escola há 5 anos, ele ainda não passou no exame para discípulo interno. Ele é absolutamente uma desgraça para a família Shu. Em toda a família Shu, quem gosta dele? Apenas você o trata bem e você até mesmo deu sua própria erva espiritual santa para ele usar. Shu Zhen realmente não entendia. Você é realmente estúpido. Shu Yui estava um pouco brava e depois de olhar para ele por um momento, ela foi embora. Por outro lado, Shu Feng sorria. Ele realmente estava feliz. Mesmo que ele não tivesse pegado a erva espiritual santa de Shu Yui, ele sabia que esse ano, a erva espiritual santa de Shu Zhen certamente seria a sua. Um pouco depois, à noite, na área de repouso para os discípulos externos. Estava completamente escuro. Depois de estarem ocupados pelo dia inteiro, todos estavam cansados e dormiram bem cedo. Apenas o quarto de Shu Feng mantinha a luz acesa. Ele se sentou em frente à cama, tirou fora a erva espiritual santa que Shu Yui tinha dado a ele e resmungou: eu espero que essa erva espiritual possa fazer você cheio. Depois de dizer isso, Shu Feng fechou ambos os olhos, colocou a erva espiritual santa no meio de ambas as palmas das mãos e fez um estranho selo de mãos. Naquele instante, a energia espiritual dentro da erva espiritual santa começou a entrar no corpo de Shu Feng através de suas palmas e isso convergiu para dentro de seu dantian, sobrescrito 2. Ao mesmo tempo, um som de mastigação veio do dantian de Shu Feng como se estivesse comendo uma refeição. Se você olhasse através de sua pele, você descobriria na parte profunda do dantian de Shu Feng, o que era uma massa de luz estava ocupando. Essa massa de luz tinha 9 cores e cada cor era como uma grande besta de luz. Aquilo emitia uma aterrorizante aura que não pertencia a este mundo.